pegar seu pedaço de madeira. Eu vou aqui no carro, vou no pedaço de madeira. Vamos usar a atividade do carro. Vamos usar a atividade do carro, que é o exercício, como exemplo para a gente fixar. Porque eu tenho certeza que alguma coisa você entendeu do de ontem. Não consigo pegar tudo porque é muita coisa, mas alguma coisa você pegou. E aí, quando você vai sendo exposta a estímulos levemente diferentes, as coisas começam a fazer sentido. Então, por exemplo, enquanto aquela atividade a gente implementar um animalzinho que passava pelas fases da vida, vamos ver o que o carro faz. Essa atividade se propõe a implementar um carro ecológico que pode passear pela cidade. Ele deve poder embarcar e desembarcar pessoas, colocar combustível e andar. Seu sistema deverá iniciar de tanque vazio, sem ninguém dentro e com 0 de quilometragem. Para simplificar, o nosso carro esportivo suporta até 2 pessoas, o seu tanque suporta até 100 litros de água como combustível. Entrando e saindo, a gente vai sempre embarcar uma pessoa por vez e sempre desembarcar uma pessoa por vez. Porém, a gente não pode embarcar ninguém além do limite e também não pode desembarcar se não tiver ninguém no carro. Por que tudo isso aqui é importante? Porque essas são as regras que definem a nossa abstração. Eu preciso de alguma abstração para poder entender como é que o meu elemento, o meu modelo funciona. Isso daqui define o que é importante. Pelo que a gente falou aqui, o peso do carro é relevante, a marca do carro é relevante, a cor do carro é relevante. Nada disso é relevante. O que é relevante? Que ele vai começar sem ninguém. A quantidade de gasolina que tem no tanque é relevante para esse problema? Sim. Entendeu? A quilometragem, ou seja, o quanto que o carro já percorreu é relevante para esse problema? Sim, e é isso que está dizendo para a gente. O que é importante na abstração e o que não é, e quais as regras de negócios, ou seja, qual é a lógica que eu tenho que estar atento. Eu sempre vou embarcar uma pessoa por vez e sempre vou desembarcar uma pessoa por vez, só que eu não posso colocar ninguém além do limite e nem desembarcar se não tiver ninguém no carro. Eu vou abastecer o tanque passando a quantidade de litros de combustível que eu estou tentando colocar no tanque. E se eu tentar abastecer acima do limite, eu só descarto o valor que passou. Então, se o meu tanque tem 40, se eu estou com 40 litros, ele suporta 100 e eu coloco 20, eu vou ficar com quanto? 60. Se eu estou com 60 e coloco 50, eu vou ficar com quanto? Não. Olha a regra. Ele suporta 100. Ele vai ficar com 100. Exatamente. Por que ele vai descartar? Porque ele está dizendo, caso tente abastecer acima do limite, descarte o valor que passou. Então, as regras do que são descritas é que determinam o comportamento. Para dirigir, aí tem uma série de regras para dirigir. Caso haja pelo menos uma pessoa no carro e algum combustível, ele deve gastar combustível e aumentar a quilometragem. Para simplificar, para cada litro de combustível que ele tem, ele faz 1 quilômetro. Então, o que é que isso aqui já disse para gente? Se eu não tenho ninguém no carro, mas tenho combustível e tento andar, é para o carro andar? Sim. Se eu não tenho ninguém no carro, mas tenho combustível e peço para o carro andar, é para o carro sair do canto? Não. Por quê? Porque está dizendo que tem que ter pelo menos uma pessoa no carro. Tudo bem? Se eu tenho 15 quilômetros de gasolina, água, sei lá, combustível, e ele pede para eu andar 15 quilômetros, o que é que tem que ter de mudança nas variáveis do carro? Ele vai aumentar 15 quilômetros na quilometragem e vai consumir os 15 quilômetros de gasolina. Confere? Tá?
Caso não exista combustível suficiente para completar a viagem inteira, dirija apenas o que for possível e emite uma mensagem indicando quanto foi percorrido. Então, se ele só tem 15 litros e eu peço para ele andar 50 quilômetros, ele vai ter que dizer, opa, faltou gasolina depois de 15 quilômetros. Tá claro? Então, isso daqui, os requisitos, eles explicam a lógica de negócios e o funcionamento. Aqui a gente teria o diagrama de classes, ó. Ou seja, nosso carro vai ter que ter passageiros, o máximo de passageiros, gasolina, máximo de gasolina, quilometragem. E vai ter que ter um bocado de métodos. Método para entrar uma pessoa, sair uma pessoa, dirigir, colocar gasolina. Seja bem-vindo, querido, bom lhe ver. Tudo bom lhe ver. Você estava ontem? Você veio veste ontem? Não. Ah, pois é, eu senti saudade. Então aqui, ó, para cada diagrama, a gente vai ter uma orientação de o que é que cada método faz, se ainda tiver ficado confuso. Por exemplo, o que é que o construtor faz? Inicializa todos os atributos, inicializa o tanque vazio, coloca 0 na quantidade de passageiros, 0 de quilometragem, o máximo de 2 pessoas e o máximo de 100 litros de gasolina. Então, isso é o que o construtor faz. Você vai seguir as orientações do que ele diz, tá certo? O que é que o método entrar faz? Embarca uma pessoa no carro, se o carro não estiver lotado. O que é que o sair faz? Desembarca uma pessoa, porém só se tiver gente no carro. E aí você continua. O que é que o dirigir faz? O que é que o colocar gasolina faz? Então, aqui o Shell, ele vai fazer a simulação do comportamento. Então, se eu acabei de criar um carro e eu mando mostrar, não tem nada de nenhum passageiro, nenhuma gasolina, nada de quilometragem. Se eu chamo o comando entrar 2 vezes, é para ter 2 passageiros. Se eu chamo para entrar mais uma pessoa, o que é que ele vai dizer? Que não pode entrar mais ninguém e vai continuar com 2 passageiros. Se eu peço para sair, vai ter um passageiro. Se eu peço para sair 2 vezes, na primeira sai o cara que ainda estava lá, e na segunda ele tem que avisar que não tem mais ninguém no carro. Tá? E por aí vai todos os outros métodos. Tá? Então, para implementar aqui, a gente faz o quê? Mesma coisa que a gente fez na atividade do... Eu só quero te chamar de Ana, mas tu não gosta. Como é teu nome? Bia, desculpa, Bia. Tá bom, Ana. Tá certo. Ana é bonita. Vamos lá, Ana. Ficou mais claro agora vendo o carro, Aninha? Ficou mais claro o que é para fazer vendo o carro? Então, o que é que a gente entende? A gente vai ter que implementar uma entidade, essa entidade é um animal, um carro, um sistema de login, de bloco de notas, seja lá de qual for. A gente precisa entender o domínio do problema, ou seja, o conjunto de regras que define o que é que o nosso problema tem que fazer para a abstração que lhe é dada. A gente tem um conjunto de testes que já está definido aqui no Shell. A gente tem um guia de orientação, de implementação, porque vocês poderiam ser provocados a implementar algo do zero, sem saber variável, sem saber de método, sem saber de nada. Mas é muito difícil você implementar uma coisa sem que você tenha alguma prática de como dividir, como organizar, tá? E a ideia da disciplina é essa. E orientando e guiando de como é que vocês vão dividir as coisas, ou como é que vocês entendem ou leem um código que está dividido em arquivos, pedaços, partes. Tá? E aí, no começo, para ir aclimatando, a gente vai ter os rascunhos. E a ideia é que, conforme o tempo passe, os rascunhos vão rascunhando cada vez menos, até você poder fazer tudo do zero. Então, por exemplo, eu vou copiar aqui o rascunho do carro. Pinga, copiei o rascunho do carro. Aqui eu não tenho como rodar. Eu vou rodar o carro no mudo. Eu tentei colocar para funcionar. Eu disse que ia mostrar como é que vocês rodavam no computador de vocês. Mas no Windows, com WSL, funcionou legal. Mas
com o instalador do Python do Windows não funcionou. Aí eu tenho que entender como é que faz. No Linux é trivial, ou no Replit é trivial. Eu vou mostrar aqui, tá? Ou vocês querem que eu faça no mudo, ou tanto faz? Tá, tudo bem. Quando eu consertar o problema da instalação do Windows, é assim, ó, eu vou chegar aqui a parte de vocês, CD, Dropbox, Git, CNPK, PO, casa não, cachorro, coelho, porque a parte de hoje, S04, 02, carro, pronto. Tem um programinha que a gente criou na monitoria que ele serve para baixar o teste e rodar o teste. E a instalação dele, quando o Python está instalado, é trivial. É um pip install tko. Pronto. Aí ele vai e já instala o programinha e vai estar tudo funcionando. Como aqui ele já está instalado, ele vai avisar que já está instalado. Eu vou desinstalar para instalar de novo. Uninstall. Agora eu vou instalar. O que é que precisa? Só precisa ter o Python instalado. Eu tinha testado no Windows com WSL, que é o Windows Subsistema para Linux. Mas eu não tinha testado com o instalador do Python da própria Microsoft, que é o que vocês têm acesso no computador. Então, ele não funciona. Daqui a pouco eu posso mostrar no Replit também. No Replit funciona da mesma forma aqui, tá? Então, eu clico, mando para o bando instalar. E aí é trivial, ele vai baixar o pacotinho, pinga, vai instalar. Bora, pacotinho, instale o pacotinho. Ó, ainda faz uma bregacinha aqui bonitinho, ó. Está instalado. Pronto. Com ele instalado, ele tem uma lista de comandos. E a gente precisa basicamente de três, assim no caso. Para baixar, para executar os testes e para rodar o programa, se a gente quisesse. Então eu vou baixar. Vou baixar o problema. O problema do carro, ele tem um índice. Vocês estão vendo aqui? Qual é o índice dele? 002. Então, eu estou fazendo PO, vou baixar o 002 para TypeScript. Ih, eu não lembro dos parâmetros, não. Eu preciso passar a disciplina, eu preciso passar o índice, eu preciso passar a extensão. Ah, tudo bem. Então, PO 002 para TypeScript. Aí ele vai baixar a pasta, e o que é que tem na pasta? A descrição, os testes e o rascunho. Aí eu vou entrar aqui na pasta, e agora eu vou abrir o VS Code dentro da pasta do problema. Então está aqui o meu rascunhozinho do carro. Deixa eu aumentar aqui a... Esse caso, estilo... Esse case é a descrição dos testes. Ó, primeiro teste é só mostrar e finalizar. E aí, para o mostrar, é para inicializar o carro com 0 passageiros, 0 gasolina e 0 quilometragem. Isso daqui é o arquivo de teste. Isso daqui é o rascunho. Isso daqui é a descrição do problema. Por exemplo, isso daqui, como ele está em Markdown, se você quisesse ver bonitinho, você teria que mandar renderizar, né? Mostrar ele renderizado. Que foi justamente o que a gente leu lá. Tá vendo? Exatamente tudo que está lá na descrição. Mas vamos aqui para o problema. Se você abrir isso no Moodle, ia ser a mesma coisa, né? Eu abri aqui o problema. No Moodle, a gente tem um botãozinho que a gente clica para testar, é isso. Pronto. Aqui seria equivalente ao programinha que a gente instalou, não foi? Dizer que eu quero rodar. Qual é o meu código está em que arquivo? Draft.ts. E os testes estão em qual arquivo? Cases.tio. Cases.tio. Aí ele vai rodar, testar e vai dizer o que está errado. Ó, a entrada era para ser show e end. A saída esperada era para ser passageiros, gasolina e quilometragem. Só que a saída recebida foi undefined.
A visão ela é bem melhor do que a visão do Moodle, porque ele tem esse jogo do lado a lado, fica mais fácil de enxergar do que ficar em cima e embaixo, e é colorido. Colorido, porque aí você consegue bater só o olho e entender o que é que deu errado, né? Você não precisa ficar navegando para cima e para baixo. Daqui a pouco eu posso fazer a mesma coisa aqui no Replit, para quem não quiser usar o Moodle, tá? Mas tá aqui, ó, vamos para cá. Ó, nesse rascunho falta a parte de dirigir o carro. Mas a gente não precisa dela agora, dirigir, é só para o final. Ué, o que é que eu vou fazer no construtor? Se você lembra da descrição, você pode fazer de cara. O que é que... Ai, cala a boca aí com a parte. O que é que a gente tem que inicializar de variável que ele define lá? Começa com o quê? Sai, Copilot. Sai, Copilot. Eu vou desabilitar ele aqui. Passageiros começa com 0. O que mais? Quilometragem também começa com 0. O que mais? Gasolina começa com 0. Está faltando alguma outra variável para inicializar? O máximo de passageiros vai começar com... E o máximo de gasolina vai começar com 100. Pode ir em paz. Ó, na dúvida, vocês lembram que lá na descrição ele tem uma parte onde ele vai orientando cada método, tá vendo? Ó, inicialize todos os atributos. Inicializar com o tanque vazio, 0 passageiros, 0 quilometragem, máxima pessoas e 100 de gasolina. Beleza. Se eu tentar rodar de novo o teste, ele vai provavelmente dar o mesmo erro. Porque para o primeiro teste, a gente pode olhar, ué, o que é que ele está testando? Ele está chamando o show. O show chama o método toString. O meu método toString está fazendo o quê? Nada. Então, você tem que implementar ele. Como é que ele espera que seja a saída? Ó, isso daqui, ó. Ele espera que a saída seja exatamente assim. Então, eu vou lá fazer exatamente o que ele pede. Então, eu tenho que retornar. Como é que eu tenho que retornar? Fazer aquela É mais fácil vocês pensarem assim, ó. Vocês pegam as variáveis e colocam dentro das chaves e depois vocês preenchem. Como é que a gente tem de saída? Passageiros, 2 pontos, variável, né? Assim. Vírgula, gasolina, 2 pontos, variável. Vírgula, quilometragem, 2 pontos, variável. Desse jeito, tá vendo? E agora vocês começam a preencher. A primeira variável é o que? A quantidade de passageiros. Então, como é que eu escrevo? É cifrão... Perdão, escrevi aqui no canto errado. Cifrão na frente e aqui desponto passageiros. Agora vai ser cifrão, desponto, gasolina e aqui cifrão, desponto, quilometragem. Aí eu venho para cá, boto para cima e rodo o teste de novo. Aí ele vai me dizer... Agora já passou no primeiro teste, tá vendo? Passou no primeiro que foi inicializar, qual é o teste que está dando errado agora? Não, mas tudo bem, mas a gente vai fazer de um por um. O próximo é o quê? Entrar. Então a gente vai lá e vê o que é que o entrar pede. A chamada do entrar pede que eu invoque car.enter. Tá vendo? O que é que ele está chamando aqui? Está chamando entrar. Só que o meu código entrar não faz nada. Então eu tenho que implementar o que agora? Entrar. Então eu vou lá, bim, 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 bim. Qual é a lógica do entrar? Ele vai colocar uma pessoa para dentro do carro. Então a quantidade de passageiros aumenta de 1. Beleza. Aí você vai lá e sucesso. Aí você vai analisar. Putz, o que foi? Eu mandei entrar mais uma pessoa, deu 3 passageiros, só que o esperado era que desse uma mensagem de erro. Qual é a mensagem de erro? Limite de pessoas atendido. E aí a gente vai prosseguindo na atividade até completar. Tudo bem, Ana Bia? Tá certo? Então, o que é que eu pedi? Por que é que eu pedi para vocês começarem com a atividade do animal?
Número 1, porque ela já está toda preenchida. Então, você já tem uma referência de, se você apagar e tentar fazer, você sabe o que é que tem que construir. Tá certo? Por exemplo, aqui, ele diz que está faltando a parte de dirigir. Então, ele nem tem a chamada para dirigir e nem tem o método de dirigir. Aí você pensa, ué, vou fazer então, ó. Dirigir, cadê? Dirigir. Eu vou ter que fazer um método dirigir que recebe um valor e não retorna nada. Tudo bem, bora lá. Eu vou criar aqui um método drive que recebe um valor, que é um número, e não retorna nada. Então pronto, está criado. Pelo menos o que falta no esqueleto você criou aqui. Tudo bem que você vai ter que fazer a implementação. Ué, só que ele está sendo chamado aqui embaixo? Não está sendo chamado, então você vai ter que adicionar também. Aí você, beleza. Deixa eu olhar os testes. Quando ele chama o dirigir, ele passa algum valor? Ó, dirigir, ele passa um valor para o comando dirigir. Então eu vou lá e vou fazer a chamadinha do teste. Vou copiar isso daqui tudinho e vou fazer uma nova entrada. Só que agora o comando não é abastecer, o comando é drive. O comando que eu estou vendo é o comando drive e ele vai passar um número. O número também vai estar no primeiro argumento. Eu vou ter que converter também para número, por isso eu boto o sinal na frente. E eu não vou chamar abastecer, eu vou chamar dirigir. Pronto. Então, agora você completou tanto a invocação do método que faltava, claro que você vai ter que implementar, como você completou a chamadinha aqui embaixo. Tá? Dica: o método dirigir vai ser o único método difícil. O resto é basicamente, se passou uma pessoa da mensagem de erro, ou se você está tentando tirar e já está vazio da mensagem de erro, qual é o macete do método dirigir? Você começa, na verdade, não só desse, mas em tudo que pode dar errado, você começa sempre pelos erros, sempre. Então, por exemplo, ele diz, para dirigir tem que ter gente. Então, qual é a primeira coisa que você vai testar? Se a quantidade de passageiros for igual a 0, você avisa, dá a mensagem de erro e depois retorna. Depois, qual é a próxima coisa que pode dar errado? A gasolina pode estar vazia. Então, se não tiver gasolina, dá a mensagem de erro e retorna. O que é que também pode dar errado? Se não tem gasolina suficiente, ou seja, se ele pede para eu dirigir um valor maior do que eu tenho de gasolina, dá a mensagem que acabou a gasolina, gasta só o que você tem no tanque e retorna. Você percebe que eu estou resolvendo o meu problema em pedaços? Porque se chegar aqui no final, o que é que eu tenho certeza? Que eu tenho gente e que eu tenho gasolina suficiente. Não é não? Porque se não tinha gente, eu saí fora aqui. Se não tinha gasolina, eu saí fora aqui. Se não tinha gasolina suficiente, eu saí fora aqui. Se eu cheguei aqui, é porque eu tanto tenho gente como tenho gasolina suficiente. Então aqui eu posso fazer a operação básica, que seria o quê? A quilometragem vai aumentar desse valor e a gasolina vai diminuir desse valor. Eu ganho quilometragem e gasto gasolina. Só que esse é o caso onde tudo funciona. Eu tinha gasolina e tinha gente. Entendeu? Mas bonitinho assim. Então, isso daqui não é só para esse exemplo, mas para todos os exemplos onde você pode ter múltiplos problemas. Exemplo, você quer escrever com a lapiseira. Talvez não tenha grafite. Talvez tenha grafite, mas o grafite está no barril da lapiseira, não está na ponta. Talvez tenha grafite, mas o grafite já ficou tão pequenininho que, sabe aquele grafite que está na ponta e você não consegue escrever? Então, assim, tem um monte de coisa que pode dar errado antes de você escrever. Então, lembra, sempre lida com o que pode dar errado e deixa o caso normal por fim, se tudo deu, se ele não caiu em nenhum dos erros. Tudo bem, Ana Beatriz? Melhorou o exemplo, a atividade, Ana Beatriz? Deixa eu te perguntar. Diz. Se esse final aí, pode ser tipo usado para função menor? Repete.
essa parte final, para imprimir, para pintar. Dá para ser uma notação agora? Ah, sim, para imprimir os erros, dá a mesma coisa. Console.log, aí você tem que saber qual é o erro. Por exemplo, você tem que ler o que é que tem escrito lá e vai ter algo como falhou, não tem ninguém no carro, exemplo. Entendeu? Funciona normal, console.log. E aí, como a função write já está definida aqui, você também poderia ter usado da mesma forma, porque ela vai fazer a mesma ação. Tá? Lembra, a saída tem que ser igual. Se ele espera, não tem ninguém no carro, e você escreve o carro está vazio, aí ele vai perceber, ele está escrevendo uma coisa diferente do que eu espero. Entendeu? Ele não entende contexto nem nada disso. Ele só quer saber se você escreveu exatamente os mesmos caracteres que ele espera receber. Por isso que a gente é tão guiado pelo teste. Por exemplo, aqui eu tenho que escrever exatamente o que? Limite de pessoas atingido. Então eu copio aqui e eu venho aqui e faço o teste. Ué, eu não vou aumentar sempre os passageiros. Eu primeiro tenho que fazer o teste. O que é que pode dar errado? Se a quantidade de passageiros for igual ao máximo de passageiros, é assim? Não, é passageiros máximo. Se isso acontecer, então eu tenho que dar essa mensagem de erro. Console.log, exatamente isso. Eu acho mais fácil. Tudo bem. Retorno. Ó, ele só está vendo a mesma coisa. Lidei com o caso inválido e deixei a operação normal por último, fora do laço. Então, os ifs, eles ficam só para tratar os casos especiais. Tá? Então, se eu vier aqui, acho que escrevi alguma coisa que não vai compilar, né? Então, se eu vier aqui e mandar rodar, aí ele vai passar no teste, deixa eu ver. Ó, passou no segundo teste, quer entrar e testar se ele alcança o limite de pessoas. Qual é o próximo teste? Sair. Ok? Tudo bem. Então, você só precisa basicamente, se você tem instalado, depois de instalar, que eu vou ajeitar a instalação para o Windows, basta desses dois comandos. O down, ele baixa o programa, o teste para o teu computador, e o run, ele roda. Aí você precisa passar o arquivo que você está implementando, não interessa qual é o nome dele, e o arquivo com os testes. O que é que você poderia, assim, de diferente? Você gosta daquela visão do Moodle, que é um em cima do outro? Você poderia pedir para ele fazer vertical. Mas eu acho pior esse daqui, que é um em cima do outro. Vocês não acham, não? Eu prefiro um do lado do outro, assim. Mais fácil de ver. Ou então, se você tem um teste que você quer isolar, por exemplo, você está fazendo esse daqui, o 4, e está dando erro, e você quer encher de debug, você pode pedir para ele fazer só o índice 4. Ó, faz só o 4, ele vai ignorar todos os outros e vai rodar só o 4. Aí você pode encher de debug para tentar entender o que é que está acontecendo ali. Porque quando você começa a dar um monte de print, ele vai dar erro em outros locais. Então você quer isolar só o teste 4, você manda ele rodar só o índice 4. Então é basicamente só esses dois comandos. Executar. Tudo bem? Pronto. Vamos lá. Como é que eu rodo isso no Replit? Eu vou mandar lá o link do TKO, do Knockout Técnico. E aí tem um link aqui, ó, como rodar no Replit. Cadê? Pronto. Como rodar no Replit? Rodar no Replit é moleza. Você vai criar um Replit do TypeScript. Tá? Replit. Você não quer rodar no Moodle? O Moodle está fora do ar? Você vai criar um Replit do tipo TypeScript. Aí você cria o seu Replit. Aí você vai copiar a linha de instalação do TypeScript. Tá vendo aqui a linhazinha? Pronto, você só pinga, clica aqui, aí você vai lá para o TypeScript, espera ele inicializar, aí você vai aqui no Shell e cola a linha de instalação. Aí ele já vai configurar tudo, instalar o que precisar
e atualizar. Por exemplo, vou baixar o carro aqui para testar. Pronto. Ó. Quando a gente clicar na linhazinha, no verdinho agora, ele vai abrir o bestzinho, tá vendo? Com aqui as dicas, ó. Mostrar os arquivos, fazer isso, baixar um problema. Como é que baixa o problema? Down, o nome do curso, o ID e a extensão. Então eu vou aqui e vou fazer TKO, down, eu estou no IPO, né? PO, o ID, qual é o ID do carro? 002 e a extensão TypeScript. E agora foi que ele baixou, ó, os 3 arquivinhos. Aí eu vou entrar na pasta, CD, nome da pasta, CD 00, CD PO 002 e rodar com TKO run cases.to. Então eu vou lá, o que é que eu tenho na pasta? Isso daqui, TKO run, o nome do meu arquivo, que aqui está como draft.ts, e o meu arquivo de testes, cases.io. Aí vai rodar e vai dizer o que é que deu de errado. Mesma coisa que a gente viu no terminal, tá vendo? E aí você implementa aqui dentro da pasta. Oi. Uma curiosidade disso. Diz. Consegui deixar o termo do VS Code nesse papo de coisa. O tema do meu VS Code, esse daqui é o Drácula, é o Drácula. Não é porque o Drácula tem variantes. O Drácula tem várias variantes. É uma extensão, você vai lá, extensões e Drácula. Tá? Então pronto. Aí quando vocês baixarem outro, aí vocês podem fazer várias atividades. Todas aquelas atividades, elas vão estar aqui. Então, professor, vou ter que aprender a mexer no terminal? Sim, vai lhe fazer feliz. Tá certo? Tá? Então, por exemplo, qual era a que a gente fez? A da busca? Era 000, né? Então, ó, você percebe que você está dentro da pasta do PO002? Você está dentro da pasta da atividade. Então, se você quer baixar outra atividade, você sai da pasta e baixa outra atividade. TKO, acho que é o 000. Vou testar aqui. Down, PO 000 em TypeScript. Vamos entrar aqui na pasta PO000 para olhar o que é que ela é. Tá aqui, ó, estressados busca. Então, que eu rodar aqui, TKO, run, cases e draft. Minha sugestão é, sempre que, antes de vocês começarem a implementar, se vocês estiverem usando isso daqui, vocês troquem a palavra de rascunho para outra palavra qualquer, tá certo? Então, por exemplo, eu não vou usar rascunho, eu vou usar código, código.ts, entendeu? Então, não usem a palavra rascunho, porque se por acaso a atividade, eu atividar a atividade, porque tinha erro na descrição, erro nos testes ou erro em qualquer coisa, você consegue baixar de novo a atividade com update. Aí ele vai lá e baixa a atividade de novo. E aí ele vai baixar o draft de novo. Se você ainda tiver com o mesmo nome, ele vai sobrescrever o nome que estava. Beleza, pessoal? Entenderam aí como é que funciona? É simples ou não? Médio, simples? Mais ou menos simples? É mais fácil no mudo e apertar o botãozinho, né? É mais fácil. Mas a vantagem é que visualmente o feedback é um pouquinho melhor. Beleza, bora pro desenho, que eu disse que hoje ia ser desenho. Ok, vocês já tinham baixado
Aquela atividade do desenho em TypeScript já estava nos computadores de vocês, né? De fazer os desenhos. Então, peguem ela, por favor. Perdão, é o quê? O repositório onde vocês faziam os desenhos em TypeScript, que tinha que dar o npm start e abrir o desenho. Carreguem ele aí, por favor. Acho que eu vou quebrar em 2 vídeos, né? Eu acho que vai ficar melhor.